Então, pronto. Uma boa noite a todas e todos. Bom, é uma satisfação que eu consigo falar com vocês agora nessa noite fria aqui em Porto Alegre. É uma satisfação poder contar primeiro com a presença de todas e todos. A nossa conferência de encerramento. O professor Raul já gentilmente nos concedeu esse tempo nessa turbulenta agenda, não só de trabalho, mas uma agenda de vida de fato social muito intensa que a Argentina e os países todos, tal como o Brasil, também impõem nesse momento. E é nesse contexto que o debate se coloca, em contexto de crise, um contexto de era de catástrofes, como alguns já disseram, e eu agradeço essa noite por poder, na conferência de encerramento, ter o nosso convidado, o professor Eugênio Rosaffaroni, e agradeço também à Escola de Direito, evidentemente, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, nosso chefe, professor Nereu, que ali está à minha esquerda, pelo menos aqui nessas caixinhas impessoais. Agradeço o apoio sempre indispensável do programa e da Escola de Direito. Sem maiores delongas, eu quero agradecer também, evidentemente, aos nossos convidados, convidadas, alunos e alunas, assistentes, e registrar que depois nós faremos também a divulgação dessa pequena, enorme, gigantesca aula de encerramento do professor Eugênio Rosaffaroni. Eu dispenso, evidentemente, qualquer tipo de apresentação, acho que não se faria necessário, senão dar as boas-vindas a essa referência que é o Raul, não só uma referência de vida, mas uma referência de postura de um jurista crítico e que não se cansa de pensar e pensar de maneira completamente insurrecional, como eu costumo dizer, dentro de um parâmetro extremamente restrito, que são as nossas escritas, os nossos pensamentos em torno das ciências criminais. Não raro nós nos colocamos nessa posição. O Raul está aí para dar essa lição exatamente de uma renovação constante no próprio pensamento e de um desenvolvimento constante nas suas escritas. E a gente sempre está aprendendo com isso. Agradeço demais o professor Raul, sobretudo pela prontidão em receber o convite, aceitar o convite, num programa como esse, num evento como esse, que se propõe a pensar as ciências criminais numa era de catástrofes. Porto Alegre passa e não vai, certamente, ser a única cidade, não será a única vez também que está passando também por eventos extremos, produto não somente das nossas escolhas políticas, mas também das nossas posturas com relação a um futuro que sabe-se lá virá. Esperamos que sim, e esperamos ouvir também e poder escutar um pouco mais o senhor nessa noite fria aqui de Porto Alegre, imagino que em Buenos Aires também, e agradeço mais uma vez, professor Eugênio Rosaffaroni, a palavra é sua. Agradeço imensamente a prontidão e, sobretudo, a amizade. Muito obrigado, professor Raul. Obrigado, sou eu. Queridas amigas, amigos, companheiras, companheiros, bom, eu acho que a temática, o tempo de catástrofe, realmente há muitos anos, mais de 90 anos, que tiveram um intercâmbio epistolar entre Albert Einstein e Sigmund Freud sobre a possibilidade de acabar com as guerras. O físico era muito otimista, o psicólogo era um pouco pessimista. E, por sinal, o psicólogo falava que sentia inveja do físico, porque o físico tinha garantia do cientista, e ele não, ele era um psicólogo. Então, os muito ignorantes, criticavam na sua obra, todo mundo falava na sua obra. E, bom, na verdade é que Einstein também não foi indemne aos ignorantes. Mas os dois gênios, aqueles que discutiam, só uma vez tiveram a oportunidade de
de falar pessoalmente, cordialmente. E naquele momento não percebia ainda, por sinal, Einstein percebia claramente a ameaça de uma tecnologia futura de destruição massiva, física, mas ainda não percebia as consequências da grave deterioração do meio ambiente, do aniquilamento dos sistemas ecológicos. Tudo isso foi sendo percebido depois. E sabemos também que as guerras agora incentivam essa destruição do meio ambiente. Estamos vivendo um tempo onde o clima muda, as alterações climáticas são inevitáveis, inegáveis. Estamos preenchendo de buracos a capa de oxônio que protege o planeta dos raios ultravioletas solares. Estamos aceleradamente, rapidamente, destruindo, aniquilando espécies, animais, vegetais. Por sinal, isto acontece desde que o ser humano parou-se em duas patas e começou a caçar no planeta, destruir, sumiram grandes espécies, a megafauna, mas agora estamos destruindo a microfauna também, os insectos, que são indispensáveis para a produção dos nossos alimentos vegetais. E não somos os donos da natureza. Como falou o Papa Francisco, nós acreditamos ser os donos da natureza, mas a natureza é irmã. E essa irmã está sendo maltratada, destruída. E, por sinal, temos destruído grande parte da natureza ao longo de milhares de anos, mas agora o processo é muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. O sumiço de espécies é muito acelerado. Nas últimas décadas, temos aniquilado espécies. E, bom, a biodiversidade está se reduzindo rapidamente. Vocês têm um grande mato em processo de destruição. E parece que o poder mundial, não percebe isso. O poder mundial continua as tentativas muito tímidas, de, pelo menos, ralentizar esta destruição, não tem sucesso. A partir da chamada Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, o que estamos é fazendo uma coletânea de fracassos. A destruição avança. Estamos acabando com a biodiversidade, estamos sofrendo o problema de desplaçamento de população. Tem populações que ficam sem os meios tradicionais de supervivência, desplaçam-se para outras regiões onde a população originária os rejeita. Temos conflitos gravíssimos nesse sentido e continuamos com as guerras. Temos 2 guerras neste momento. A dúvida que isto
isto gera é o que acontece. Sem dúvida, somos a espécie mais agressiva entre nós e para as outras espécies. Auto e heteroagressiva. A pergunta é: que somos? Que somos os humanos? Somos animais, bichos, sem dúvida. Sim. Entre eu e os homínidos mais semelhantes a nós, temos menos de 20%, menos de 20% de ADN germinal diferença. Mas esse menos de 20% faz que sejamos falantes, falantes simbólicos. Isso faz que o que estou falando, por sinal, destruindo a doçura do português, mas isto que estou falando seja compreendido por outros e o que vocês falem eu possa compreender. A linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica, temos de fazer a pergunta substancial. É uma vantagem? É realmente uma vantagem? Somos o pináculo de uma evolução? Ou somos a célula doida do planeta? Temos alguma coisa na nossa natureza, na natureza da nossa espécie, que leva ao nosso suicídio, à destruição da única casa cósmica que temos? Ou isto é resultado de uma cultura, de um poder patológico, cultural ou civilizatoriamente patológico? Essa é a pergunta. É a pergunta fundamental. Nessa pergunta, o querido tio Sigmund responderia para o Albert Einstein que temos essa característica psicopática no nosso ADN. Mas é isso. É isso assim. Se fosse assim, teríamos de verificá-lo. Se isso fosse verdade, se alguma coisa na nossa espécie fosse determinante de um suicídio coletivo, então por que temos muitas pessoas que estão virando cientes disto? Ao ponto que os poderosos do mundo já não têm condições de negar a mudança climática. Então, as catástrofes que estamos vivenciando, e os poderosos do mundo primeiro negaram isso, o processo de negação. Depois, agora, quando é inegável, prometem-nos soluções fantásticas, de literatura fantástica, pelo menos hoje. Vão reconstruir os mamutes partindo do ADN petrificado. Vamos reconstruir espécies partindo dos restos do ADN do mundo. Vamos, alguns deles, privilegiados, vão virar pós-humanos, cyborgs, primeiro, depois pós-humanos, e vão ir poblar os mundos,
os planetas estão longe da Terra, a milhares de anos-luz. Na realidade, fora dessa literatura fantástica, com avanços tecnológicos que demorariam séculos, e perante a aceleração da destruição das condições de vida humana no planeta, temos muitas pessoas que são cientes disso. Não só o Papa. Outros que jamais teriam pensado coincidir com ele. Jamais. Desde perspectivas, ideologias totalmente diferentes, incompatíveis. Contudo, tem que coincidir. E então a pergunta é, bom, para qualquer um que acredite num Deus criador, não poderia aceitar que um Deus maligno nos criou para se divertir, olhando a nossa destruição. E quem não acredita em um Deus pessoal, também na natureza, a força cósmica, seria ridícula se envolvesse sobre si mesma para criar uma maldade cósmica. Temos muitas pessoas que são cientes disso. E para verificar que seria muito difícil verificar que isto é um defeito natural da nossa espécie, porque então teríamos de provar que essas pessoas são anormais. Somos anormais. Anormais perante o resto da espécie, perante os poderosos. Isso não é muito simples. Não temos prova disso. Então acredito que temos muitos signos de que isto não é específico. Isto é resultado de uma patologia do poder, meio das inúmeras catástrofes que podemos enumerar, todos que conhecemos. Fica uma pergunta, isso sim. Fica uma pergunta que não tem resposta. Isto é resultado, pelo menos, nos últimos decênios, é resultado de um capitalismo sem controle político. O capitalismo independizou-se da política. O capitalismo tem uma tendência natural a um progressivo ganho, mas quando independizas da política, esse progressivo ganho fica infinito, num mundo finito. Então, essa chamada financiarização da economia está nos levando a um suicídio específico. Suicídio da espécie humana. Mas temos signos que isso é resultado dessa patologia. Não sabemos se o capitalismo poderia voltar ao controle político, moderar-se, ou se o capitalismo é incompatível com a supervivência da espécie no planeta. Essa é uma boa pergunta. Não tenho uma resposta. Mas o que é verdade é que temos muitos signos positivos.
A nossa cultura chamada ocidental não é a única. Todas as culturas do Sul foram e são culturas que agem perante a natureza com moderação. Ó, possibilidade de imputação pelo dolo eventual, né? Que é praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, você tem aí pena de 2 a 4 anos Deve ter entrado aqui. e efetiva de direito, né? Deixa eu. Ou, Deve ter entrado o colega aqui, eu já faço isso. Obrigado. bom, Desculpe. sendo isso deste jeito, desta maneira, então, temos as nossas culturas pré-coloniais. O capitalismo que estamos vivendo é fruto do colonialismo. Este processo começa destrutivo, sistemático, acelera-se a partir do século XV. O mundo, o sistema mundo do século XV, a partir do século XV, primeiro destruiu as nossas culturas, ou quis destruir as nossas culturas, escravizou milhões de pessoas, quase extingue a nossa população vernácula por efeito das doenças que trouxeram os europeus, especialmente, e da exploração também. E com o ouro e a prata e as matérias-primas que roubaram na nossa América, abriram no caminho do neocolonialismo e levou os seus genocídios para a Ásia, Oceania e, tardiamente, para a África, a partir de 1885, quando, em Berlim, dividiram a África como uma pizza, os europeus. A nossa civilização ocidental não é a única. Hoje temos o movimento das mulheres que acha que o patriarcado é responsável em grande parte disso, o que é verdade. Sem o patriarcado, o colonialismo teria sido impossível. Temos todas as ideologias verdes, pelo menos quando não perdem-se em outros sendeiros. Temos as religiões, não só os monoteístas, ainda as nossas religiões sincréticas da nossa América também são respeitosas da natureza. Bom, mas nós penalistas, como respondemos a isto? Qual é a nossa capacidade de resposta frente a isto? Fazemos tipos penais nos códigos. Vamos fazer tratados internacionais para punir o ecocídio. Penar o ecocídio. Não temos, mas vamos fazê-los. E com a combinação penal, vamos resolver o problema da degradação das condições de vida humana no planeta. É isto verdade? É isto assim? Duvido muito. Muito cuidado nós penalistas o que estamos fazendo. E no que estamos penando e pensando e planejando. Vivemos num mundo onde parece que qualquer problema e não tem solução, ou que não quer ser resolvido. Então derivamos um tipo penal. O nosso antecessor, Cro-Magnon, desenhava nos muros das cavernas as presas, os animais que queria pegar. E acreditava que com a imagem do animal, o pensamento mágico, tinha coisa desenhada. Hoje não desenhamos
nos muros das cavernas. Hoje descrevemos no boletim oficial dos nossos estados. Nem sequer temos esse sentido estético que tinha o Cro-Magnon, não? Bom, qualquer coisa que não gosta, vá para um tipo penal. Um tipo penal faz sumir tudo. É a solução. Nós temos criado, ou melhor, não todos nós, mas os políticos, têm criado um ídolo, um falso Deus, um falso Deus todo-poderoso, que é o poder punitivo. Não, não é um ídolo como o becerro do ouro. Não. É de um material muito mais repugnante. Eu não faço menção por respeito à linguagem acadêmica. Esse é o ídolo do nosso tempo. Mas cuidado. A destruição das condições de vida humana no planeta não é uma brincadeira. Não aceita soluções aparentes, calmantes, tranquilizantes. Não. Está exigindo soluções reais. Eu não nego a possibilidade de criar tipos penais a nível de legislação nacional, ainda melhor, a nível de legislação internacional, mas acreditar que isso vai resolver o problema é um absurdo. É um absurdo. Estamos transferindo essa visão idolátrica do poder punitivo para um problema real que está a exigir uma solução real e eficaz. Cuidado. E acreditar que a prevenção geral negativa vai resolver tudo, isso é absurdo a nível nacional. Em qualquer caso, quem pode acreditar que um assassino que vai matar uma mulher, estuprar uma mulher, antes vai pegar o Código Penal para saber se vai ter 5, 10 anos mais ou menos de cárcere, prisão? Quem pode acreditar isto? Um absurdo. A nível local, a nível nacional. Temos uma criminologia mediática que inventa a realidade. E a resposta dos nossos políticos também é mediática, ou seja, um jogo de falsidades. Com a deterioração climática, não podemos brincar. Qual é a solução? Queridas amigas, queridos amigos, o poder punitivo, o direito penal, sempre chega tarde. Tarde. Quando o morto está morto, é um cadáver. A prevenção e a verdadeira prevenção geral, negativa, não é a pena. Não é a pena. É a reparação civil. O poder hoje está nas mãos dos grandes conglomerados, nas grandes transnacionais. O que pode dissuadir? Qual é o poder de dissuasão perante uma grande transnacional? É o poder de reparação, de restituição. Esse é o poder que pode lesar realmente esses enormes patrimônios, esses enormes vultos de dinheiro. Não precisamos, bom, não está demais uma justiça penal internacional perante o ecocídio. Mas precisamos de uma justiça civil internacional. Essa é a verdadeira deterrence. É só o que pode agir sobre o comportamento dos poderosos do mundo hoje. Cuidado com vender ilusões.
Estamos acostumados, nós penalistas, a vender ilusões. E compramos ilusões. Compramos ilusões. Somos balconistas de ilusões. Ah, com o tipo penal vou resolver tudo. Não, querido, não. Isso não é assim. Uma grande corporação transnacional pode colocar algum idiota que seja punido. É, uma multa. Bem, pode ser incorporada aos custos de produção. Reparação, não. Reparação, não. Reparação é um bulto de dinheiro importante. Isso é dissuasão. A pena, da pena, esses grandes conglomerados podem fugir facilmente. Eu não sei se vamos controlá-los. Acredito que sim, porque acredito que a economia do mundo vai caminho de um caos. Mas se nós insistimos em vender a ilusão da prevenção através da pena, atenção que estamos fugindo da realidade. É isto que substancialmente queria falar. Mecanismos de solução de conflitos, temos muitos. Temos a reparação, a restituição, mecanismos de direito privado, temos mecanismos administrativos, coerção direta, temos mecanismos de composição, de acordos, temos mecanismos assistenciais. Esses são mecanismos de solução eficaz de conflitos. Mas o poder punitivo não resolve o conflito. O poder punitivo não resolve porque tem uma parte do conflito que cai fora, que é a vítima. Agora estão começando, não, vamos ver, porque a vítima... É a chamada expropriação do conflito, que eu acho que não é expropriação, é confiscação, porque expropriação tem ressarcimento, pago, preço. Não, é confiscação. E se algum dia, o direito penal consegue incorporar realmente a vítima, deixa de ser penal, passa a ser reparador. Então, temos de ter muito cuidado, porque estamos vivendo um momento penal de falsas ilusões. Os nossos políticos estão inventando leis todos os dias. Leis penais, leis penais, leis penais. Estão a mostrar que tem uma grande incapacidade para resolver eficazmente os conflitos. Então, derivam ao modelo penal o que não tem condições de resolver, ou que não querem resolver. Por isso, esta extensão do direito penal, esta chamada expansão do direito penal. Tipos penais, inflação de tipos penais, mais penas, penas mais graves. Ah, sim, os assassinos não vão assassinar. Absurdo, absurdo. Cuidado com transferir isto para o problema da destruição do meio ambiente. Muito cuidado, porque corremos o risco de estar ocultando a verdadeira natureza, a real natureza da gravidade da ameaça à humanidade. Eu não acredito que isto seja um defeito da nossa natureza, da nossa espécie. Mas para mudar a realidade, precisamos pensar em termos de realidade. E a realidade é que o tipo penal, seja nacional, seja internacional, bem-vindo seja. Mas isso não resolve o problema se não criamos uma justiça civil, reparadora, restitutiva, que é uma verdadeira ameaça sancionatória
para esses grandes transnacionais que são as que vão destruindo as condições vitais da humanidade no planeta. Bom, muito obrigado. Muito, muito obrigado, professor Raul. É sempre, não só é esclarecedor, mas sobretudo, ah, instigador, aquilo que tu acabas de trazer, e eu peço também a colaboração daqueles que quiserem fazer algum questionamento. Resta um pouco de tempo, a gente quer fazer uma, uma aproximação conjunta, então vocês podem escrever no chat, eu faço questão de ler na medida do possível algumas questões ou ponderações que vocês façam. Por favor, escrevam no chat, enquanto eu faço um pouco de uma pergunta que, na verdade, uma inquietação que eu gostaria de dividir com o professor Raul, e dar um pouco de tempo também para nós fazermos uma rodada de perguntas, então, se for possível. Raul, querido professor, eu gostaria de pensar um pouco essa nossa condição, não só em termos de ciências criminais, como o senhor falou muito bem, mas, de fato, acompanhando esse raciocínio de uma condição contemporânea de catástrofe como efeitos previsíveis de decisões deliberadas. Ou seja, há algo vamos chamar assim, de uma tendência que, de fato, é essa catástrofe. E aquilo que poderíamos chamar de intrusão, né, ou de introdução do tema da Terra, da Terra em si, eu acho que tem mais, nos dá hoje muito mais a pensar exatamente em virtude dessa condição limítrofe, é claro. A minha inquietação é, de fato, uma que muito bem também aprendi através dos seus livros, é claro, que é essa espécie de composição entre extrativismo e punitivismo. Eu acho que são questões que não andam separadas, jamais, né? O fenômeno do colonialismo, do extrativismo, do século XV em diante, como fizeste referência, é exatamente a própria matriz do poder punitivo. Passa por aí em alguma medida, né? Há uma espécie de poder, vamos chamar um poder soberano aí instaurado, seja em torno desse extrativismo, desse exercício, como também dessa extração de dor e sofrimento que é, de alguma forma, o poder punitivo. A minha pergunta vai nessa direção, dessa espécie de esperança, né, com relação a uma justiça civil internacional, né, uma justiça reparatória, restitutiva, composicional, se possível, assistencial. Como é que nós conseguimos, de alguma forma, algumas experiências concretas nessa direção, tendo em vista exatamente a formação desses grandes blocos de soberania nacionais ou supranacionais? Desde a Liga das Nações até a Organização das Nações Unidas, nós temos esse grande, vamos chamar assim, esse grande limite, essa fadiga do poder soberano em termos estatais. Como é que nós podemos pensar isso nessa direção de uma justiça internacional, de fato, civil, que não dependesse apenas dessas mesmas hierarquias de soberania internacional que nós estamos, de alguma forma, atados, condenados ou até mesmo, né, limitados? O que o senhor pensa, o que o senhor poderia dizer a respeito disso? Eu tenho de responder que os órgãos internacionais, seja nas Nações Unidas, seja a Organização dos Estados Americanos, são órgãos muito fracos. Não têm poder hoje. As Nações Unidas não podem conter a guerra, não podem
deter as guerras que temos em curso, nem puderam no século passado. Se hoje continuasse o diálogo entre Freud e Einstein, o físico teria de dar a razão a Freud. No século passado, tivemos 250 guerras. Genocídios, bom, coisas horríveis. E é mistério uma nova ordem internacional, sem dúvida. O extrativismo, hoje, qual é a nossa realidade? As grandes decisões econômicas não correspondem aos legislativos nacionais. Dependem, na Europa, dos organismos econômicos da União Europeia. Mundialmente, o Fundo Monetário Internacional. Esses organismos estão endividando os países do Sul. E os países do Sul, para ter condições de pagar a dívida, têm de explorar extrativamente, com maior força. Isso é destrutivo para o meio ambiente dos países do Sul. E os mesmos países do Norte têm efeito sobre os seus próprios territórios, como resultado da experimentação de armas nucleares. A mais desta ameaça, a outra ameaça que temos agora no mundo é a acumulação de armas nucleares. É uma nova ordem internacional. É a única solução. Não temos outra. Pensar numa nova ordem internacional. Eu acho que talvez neste momento no mundo isso é inconcebível. Talvez neste momento sim. Mas as catástrofes vão continuar. E eu acho que, num certo momento, nós não temos perdido, não teremos perdido em função de uma patologia do poder planetário, não temos perdido, no fundo, o instinto de conservação da espécie. Isso vai sair. É verdade que você pode me dizer, bom, quem sabe, você não está certo, não está certo. Tenho uma vantagem acreditando nisto. Se estivesse errado, não vai ficar ninguém para me marcar o erro. Isso assim, tenho certeza. Mas não acredito que esteja errado. Não, não. Acredito que não somos a célula doida do planeta. Só que temos uns quantos doidos. E uns quantos doidos com poder. Mas esse poder não é infinito. Esse poder está levando o mundo numa situação caótica. A economia vai para o caos. Temos problemas de moeda, o dólar está perdendo a capacidade de moeda mundial. O dinheiro são números, nem sequer temos todos os papéis verdes, não? Números de computer. Os bancos reservam 7, 8% de papéis verdes. Se todos nós fôssemos tirar dos bancos nossas poupanças, e o resultado seria a falência de todos os bancos do mundo. Os Estados Unidos têm um PBI e meio, mais um PBI e meio de dívida. Papelzinhos, vou te pagar, o que não vou poder pagar jamais, jamais. Jamais, porque a produção do mundo cresce muito pouco. E aonde vamos?
economicamente vamos a uma situação caótica. Nessa situação caótica vai ser necessário um novo ordem planetário, um novo ordem jurídico planetário. Os nossos organismos nacionais hoje são impotentes. Não só frente a este fenômeno, mas também frente ao fenômeno da guerra. É o fenômeno da acumulação de armas nucleares. Nova ordem internacional. Necessariamente, sim. Muito obrigado, professor Raul. Muito obrigado mesmo. De fato, a nossa... Eu fiz questão, inclusive, de lembrar os nossos assistentes que o evento tem essa preocupação também de levar esse problema, né, das catástrofes exatamente numa das várias dimensões que é não só a catástrofe ambiental, a catástrofe econômica, é uma crise epistêmica, é uma crise, de alguma maneira, ética também, é uma conjugação de crises sobre as quais a responsabilidade jurídica, e sobretudo jurídico-penal também, tem algo, deve ter algo a dizer, né, nessa condição tecnológica também sobre a qual a gente vive. E eu agradeço, na verdade, faço as palavras dos demais professores que compuseram também as nossas mesas, né? Enquanto eu falava, aqui tem uma última, derradeira pergunta, se é possível, para a gente conseguir encerrar nossa noite de encontro. Na verdade, fazer uma noite de encontro como essa, tal como as outras, é também instigar alternativas para solucionar os problemas sobre as quais a gente vem vivenciando. É exatamente nessa direção que a pergunta vai, né? Na direção, sobretudo, da perspectiva comunitária diante desses avanços, que são os avanços na direção contrária, ou seja, do individualismo, das bolhas de informação, das tecnologias que alimentam desinformação e assim por diante. Há um livro, inclusive, eu vou fazer na esteira dessa pergunta, eu vou fazer uma propaganda do professor Zaffaroni, que é exatamente muito na direção da pergunta feita agora no chat, né, da Thaisa, se eu não estou enganado, que é de fato um livro que foi escrito com o Wilson também, com o Wilson dos Santos, que é a nova crítica criminológica, também criminologia em tempos de totalitarismo financeiro. É um dos convites que eu faço a vocês também, né? Professor Raul, então, só uma pequena abordagem, se é possível, se é que é possível, né, diante dessa dimensão da crise, vamos chamar assim, tecnológica também, e de desinformação, que também os aparatos jurídico-penais acabam também sendo envolvidos nessa espécie de solução mágica, né? Nessa espécie também de falsa crença, né? Que solucionaremos também o problema da desinformação diante dessas enormes plataformas algorítmicas e outras empresas desse porte. O que o senhor poderia dizer a respeito disso? Sim, falamos de uma horrível tecnologia de destruição massiva. Bom, é mais espetacular, sem dúvida, a destruição física, mas a tecnologia avançou muito, no outro sentido também. Desde o tempo que Hitler e Roosevelt usaram a telefonia politicamente, até agora passou um século. E agora não é o uso da tecnologia, da radiotelefonia. Não. Temos uma finíssima, trabalhadíssima tecnologia de manipulação psicológica massiva das populações. Não são só os nossos meios monopólicos ou oligopólicos da nossa região, chame-se Televisa, Clarim, não, Caracol,
Mercúrio. Não. Rede Globo. Não. É toda a tecnologia de manipulação massiva, psicológica massiva, de, de inteligência artificial, de troll, de fake news. Vemos tudo o que tem acontecido no warfare, né, na seletividade do exercício do poder punitivo, no lawfare, da perseguição política no Equador, no Peru, vocês mesmos que tiveram, nós, na Argentina. A invenção de uma realidade, essa é uma tecnologia altissimamente perigosa. Tão perigosa como a física, só que a física é mais espetacular, sem dúvida. Uma coisa nuclear, coisa. Sim, mas Hiroshima e Nagasaki, puxa, e hoje temos muito mais poder de destruição, 1000 vezes mais poder de destruição do que Hiroshima e Nagasaki, né? E sim, isso é espetacular, mas não percebemos o desenvolvimento rápido dessa tecnologia de manipulização psicológica massiva. Esse é um perigo terrível para as nossas democracias. Tem a possibilidade de criar ódio. Ódio. Dividir totalmente as populações, levar praticamente a violência. E tudo isso são os interesses dessas corporações transnacionais. Este não é o velho imperialismo. O velho imperialismo eram políticos que agiam em benefício naturalmente, dos interesses das suas organizações nacionais. Sim, tudo bem, mas eram políticos. Hoje os políticos, ainda no norte, estão submetidos ao poder dessas corporações transnacionais. E não têm nacionalidade, têm domicílio. Usam o poder político dos países onde estão domiciliados, mas não têm nacionalidade. E tem um produto que, por vezes, supera muito o PBI de muitos países. Na discussão entre Einstein e Freud, não poderia neles ter imaginado essa realidade. Mas os políticos do Norte também são reféns dos tecnócratas das corporações transnacionais. E a grande diferença que temos com o velho capitalismo é que no velho capitalismo Henry Ford era o dono do dinheiro. Nestas transnacionais, ninguém sabe quem é o dono do dinheiro, mas só sabemos que temos alguns tecnócratas impulsando o maior ganho no menor tempo. E com esses tecnócratas não temos condições de negociação. Não podemos negociar. Com Henry Ford, sim, porque ele era o dono do dinheiro. Então poderíamos, jogar um pouquinho para a força do trabalho, um pouquinho para a força do capital. O Estado podia mediar. Agora isso não pode, não temos condições, porque o que está do lado desse capital sem controle, esse não tem poder de negociação. Esse é o grande problema. Por isso, temos de pensar numa reordenação internacional, logo do caos econômico no qual estamos inseridos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Raul, novamente.
é um desafio, na verdade, pensar as questões que foram colocadas e evidentemente, colocá-las de maneira adequada e afeita à altura do próprio desafio de uma época, né? E é uma condição presente sobre a qual a gente tá vivendo, então não é apenas uma particularidade de Porto Alegre, em função disso nós fizemos o evento, né? Em função dessa nossa condição, ah, efeito agora das presentes inundações, mas é uma condição de alguma forma perene e constante que as catástrofes hoje nos põem a pensar, seja no Brasil, seja na Argentina, seja em outros, seja no mundo inteiro. Hoje não há mais essa condição de fronteira, ao menos nessa dimensão. Eu gostaria muito de agradecer, eu não quero mais tomar o tempo da, da noite fria daí de Buenos Aires também, daqui de Porto Alegre. E, na verdade, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de nós encerrarmos o nosso ciclo de encontros sobre as ciências criminais na era das catástrofes, né, com o apoio da nossa Escola de Direito e do nosso programa de ciências criminais. Espero em breve que a gente possa se encontrar pessoalmente, sobretudo sobretudo em Porto Alegre, quem sabe, proximamente, né? Muito prazer. Nádia, que eu vejo aí por trás, numa linda blusa morada, que está por aí. Eu dou um abraço enorme em vocês e agradeço aos nossos convidados, aos nossos alunos, sem esquecer, sem deixar de lembrar, na verdade, não podendo esquecer, né, que nós mantemos a nossa campanha de doação. Eu coloquei ali no chat o doe.rs@pucrs.br, para que a gente continue também colaborando na medida do possível, ajudando na medida do necessário e das nossas condições. Agradeço muito, muito, muito ao professor Nereu Giacomoli, que é o nosso coordenador, pela ideia do evento e pela disponibilidade e apoio permanente. Agradeço muito. E aos colegas que se dispuseram a compartilhar também esse desafio nas nossas mesas da quinta, da sexta e do dia de hoje. Agradeço mais uma vez. Obrigado demais, professor Eugênio Rosa Faroni, por mais essa lição. Uma boa noite e nos vemos em breve. Ojalá. Tchau, tchau, tchau. Beijo.